É convidado do Opinião Pública desta manhã, João Paulo Batalha, diretor executivo da Transparência e Integridade da Associação Cívica. Muito bom dia, João Paulo Batalha, bem-vindo ao Opinião Pública. Bom, olhando para estas alterações, em sua opinião, vão no sentido de melhorar o combate à corrupção em Portugal? Vão no sentido, pelo menos, de desbloquear um conjunto de recomendações internacionais de convenções que Portugal tinha subscrito e que estavam basicamente paradas. Isto é o recuperar de algumas iniciativas legislativas que foram iniciadas nos últimos 2 anos e que depois estavam na prateleira, digamos assim. Eu acho que não podemos dissociar isto do contexto em que estamos a viver, por um lado, de um ano de 2014 marcado por inúmeros escândalos de corrupção, muitos deles que ainda estão a ser investigados, e o facto de termos eleições legislativas em 2015 e os partidos estarem a perceber-se de que a falta de estrutura, a falta de trabalho, a falta de resultados no combate à corrupção lhes arrisca a custar votos. E, portanto, não é também de estranhar que haja alguma unanimidade em aplicar estas recomendações. O que continua depois a faltar é, por um lado, uma discussão mais ampla sobre a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, que continua a não haver. Nós vamos legislando aos arranques e agora também por causa desta conjuntura temos uma espécie de ataque de pânico legislativo dos partidos em que, com eleições à porta, querem mostrar algum serviço e, portanto, desbloqueiam coisas que estavam paradas no Parlamento. Isso é positivo, mas é importante vermos que meios é que existem para que estas coisas sejam aplicadas, de que forma é que o Ministério Público e as autoridades que vão ter que aplicar esta lei têm verdadeiramente capacidade para o fazer e de que forma é que há condições práticas para que isto se traduza em resultados no terreno, que é o que continua a faltar. O que significa, dependendo pelas suas palavras, que efetivamente até agora não tem havido falha de leis, a dificuldade é a aplicação prática dessas mesmas leis, o fazer cumprir o que diz o Código Legislativo, não é? Exatamente. A atitude que se tem perante o combate à corrupção é quase sempre exclusivamente legislativa, ou seja, faz-se uma lei ou fazem-se, como neste caso, algumas alterações das leis para aplicar convenções internacionais, mas depois não há verdadeiramente uma capacidade de ver como é que isto é aplicado, se verdadeiramente depois quem está no terreno consegue fazer a investigação, consegue recuperar os bens que estão a ser roubados por via da corrupção, é aí que as coisas continuam a falhar. Há um conjunto de propostas em processamento no Parlamento, para além destas, porque de facto os partidos acordaram, mas isto deveria ser uma oportunidade para se fazer um debate amplo, para envolver a sociedade civil, para fecharmos muitas destas lacunas. Eu dou um exemplo que pode não parecer relacionado, mas verdadeiramente está. Na mesma altura em que os partidos se puseram de acordo unânime para fazer estas alterações legislativas, puseram-se também de acordo unânime para fazer uma alteração à regra de financiamento político, com uma coisa que parece milimétrica, que é o Tribunal Constitucional passa a ser o organismo responsável por fiscalizar as contas também do dinheiro que é transferido para os grupos parlamentares, mas esse dinheiro que devia ser para financiar o funcionamento do Parlamento passa a poder ser usado para atividades políticas ou de campanha eleitoral, que foi uma coisa que aconteceu na Madeira de forma ilegal. Partidos receberam dinheiro de subsídios aos grupos parlamentares que depois usaram para atividades partidárias e que se vem aqui branquear. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que um deputado, por exemplo, que recebe um financiamento público do Parlamento, por exemplo, para contratar um perito ou um investigador para ajudar a traçar o dinheiro do BES, que foi perdido pela corrupção por Angola, pelo Panamá, etc., tem a opção de, em vez de fazer essa contratação para fazer trabalho parlamentar, no caso até de uma comissão de inquérito que está a ver, pode perfeitamente decidir: não vou contratar um perito, vou-nos pôr um cartaz de campanha eleitoral no Marquês de Pombal. Mas isso é claramente andar para trás, não é? É, obviamente, andar para trás, é fragilizar a capacidade dos grupos parlamentares de trabalharem com meios e desviar mais meios para atividades partidárias, que podem ser de pura propaganda, e é claramente fazer um desvio, ou legalizar um desvio, que até já tinha sido praticado pelos partidos, e é um bocado desencorajador que haja também nisto unanimidade de todos os partidos políticos. Ou seja, lá está, continuamos sem ter uma vontade política e determinação política para, em primeiríssimo lugar, nestas questões, ouvir a sociedade civil, ouvir os magistrados, os agentes, as pessoas que vão estar a aplicar a lei e fazer audições públicas sobre isto e perceber-se
neste trabalho que nós temos que fazer de fechar estas lacunas na lei e criar um sistema que funcione não apenas no código, mas na prática, de falar com quem sabe, de abrir o debate aos especialistas e à sociedade civil e verdadeiramente pôr esta questão como uma questão política na agenda e não estar a legislar aos tropeções e a recuperar, a desbloquear leis que estavam paradas. E há porque é positivo, mas não dá garantias de resultados. Grandes resultados. Olhando para aqui algumas alterações, há uma que é inevitável falarmos, até porque provavelmente, como diziam os deputados, poderá ter havido aqui alguma má interpretação que tem a ver com o Estatuto do Arrependido. A alteração vai no sentido de não aligeirar esta questão, ou seja, como é que era até agora a questão do Estatuto do Arrependido e como é que passa a ser a partir de agora? Tem a ver com a apreciação individual e facultativa de cada juiz? Pois, a diferença fundamental entre a lei que está em vigor e a lei que foi agora aprovada é aquilo que até agora era garantido passa a depender da apreciação do juiz. Ou seja, até agora alguém que se arrependesse nestas condições, antes de se iniciar uma investigação criminal e que alguém que se arrependesse fizesse a denúncia e devolvesse o produto do roubo, era automaticamente dispensado da pena. Agora deixa de ter essa garantia automática e é o juiz que aprecia o caso. Isto quer dizer que, se quisermos ver por um ponto de vista mais penalizador, se quisermos, quer dizer que as pessoas que foram envolvidas em casos de corrupção têm menos garantias de que se safam, digamos assim, mas também pode significar que as pessoas que querem colaborar com a Justiça, que eventualmente até foram pressionadas a pagar um suborno ou a fazer um negócio ilícito, têm eventualmente menos garantias de que vão ser protegidas. E lá está, estamos a falar de mecanismos de proteção a pessoas que colaboram com a Justiça e que estiveram envolvidos em negócios corruptos, sem sabermos verdadeiramente qual é o balanço que se faz da lei que já está em vigor, quantas pessoas é que ajudou ou desajudou, que impacto é que tem na eficácia da investigação criminal, e sem estarmos a falar de outra coisa que é essa muito mais consensual e muito mais gritante, que é a proteção dos denunciantes. Hoje, quem denuncia uma suspeita de corrupção ou um caso de corrupção, sem estar envolvido nela, sem ter as mãos sujas, digamos assim, não tem verdadeiramente proteção. Tem um artigo muito vago na lei que só se aplica a funcionários públicos. Seguramente demove as pessoas a denunciarem, que é o que cada cidadão pode eventualmente fazer para combater a corrupção, não é? Claro, essa denúncia. Porque as pessoas sentem que não vão ser protegidas, vão ser alvo de represálias e são, efetivamente, alvo de represálias e não têm quem as defenda.